Seja muito bem-vinda à segunda aula da Imersão Maquiadora Sofisticada. Eu me chamo Vanessa Carra, sou a criadora do estilo de maquiagem social premium e idealizadora da Academia Maquiadores com Classe, um dos poucos cursos profissionalizantes em maquiagem do Brasil de nível superior e reconhecido pelo MEC. Como maquiadora, professora com mais de 7.000 alunas e alunos pelo mundo e dona deste salão que conta com 16 profissionais de classe. Eu estou aqui hoje para te transformar em uma das melhores e mais bem pagas maquiadoras da sociedade. Nos próximos 7 dias, eu vou te mostrar o plano que você vai seguir para se tornar uma maquiadora reconhecida pelo seu acabamento sofisticado, para que assim você atraia clientes que valorizam o seu trabalho e que fazem questão de pagar muito bem pela sua maquiagem. E durante esses 7 dias, eu estou revelando os segredos das minhas técnicas. Então se prepara para ver muita maquiagem por aqui. Mas muito além da técnica, eu também vou revelar algo que pouquíssimas maquiadoras mostram. Eu vou te mostrar o que eu fiz para me tornar uma empresária da maquiagem que vive da profissão. Nessa segunda aula da Imersão Maquiadora Sofisticada, eu vou te mostrar a segunda parte do plano para fazer de você uma maquiadora reconhecida e bem paga. Hoje, você vai conhecer um método infalível para criar maquiagens únicas para a beleza de cada cliente. Sim, nessa aula, vamos criar juntas uma técnica sofisticada e totalmente personalizada para a beleza da minha modelo. Como essa é a segunda aula da imersão, eu preciso te dar um aviso. Caso você não tenha assistido a aula 1, eu preciso que você faça isso agora mesmo. Como estamos falando de um plano, obviamente essas aulas são uma sequência. Ou seja, para entender o que eu vou falar hoje, é preciso que você tenha visto a primeira aula, onde eu revelei os segredos por trás das técnicas de maquiagem sofisticadas. De verdade, aquela aula é essencial para que você consiga acompanhar o raciocínio técnico de hoje. Então, se tu ainda não assistiu, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo. E além disso, para emitir o seu certificado de participação, você precisa ter assistido todas as aulas e baixado o material complementar, que é enviado lá no grupo de WhatsApp da imersão. O link para entrar no grupo está aqui embaixo nessa mesma página. Mas preste atenção! Você só consegue abrir esse material complementar com uma senha que eu revelo a cada aula. E eu não sei em que momento da aula eu vou revelar. Por isso, esteja comigo do início ao fim, combinado? Então, entra no grupo de WhatsApp, presta atenção na aula, pois eu vou revelar uma senha. E depois, libere o acesso ao material complementar que será enviado lá no grupo. Hoje, eu estou aqui para te provar que é 100% possível se tornar uma maquiadora segura ao atender qualquer cliente e oferecer uma maquiagem com acabamento profissional e sofisticado. Mas antes de mais nada, eu preciso te dar os parabéns. Já estamos em nossa segunda aula e é nesse ponto que eu começo a separar as maquiadoras que desistem assim que percebem que vão ter que se aprofundar além da técnica, daquelas que realmente estão decididas a se tornarem a melhor maquiadora e mais bem paga da sua cidade. Se você tá aqui hoje, pode ter certeza que já tá saindo na frente de outras milhares de profissionais que todos os dias reclamam da sua maquiagem, mas não fazem nada para mudar essa realidade. O meu objetivo aqui não é a quantidade, e sim a qualidade. A cada aula, mais maquiadoras vão desistindo e vão restando aqui somente aquelas que eu sei que vão honrar esse conhecimento. Você pode ter certeza que quem chegar na terceira aula vai ter o retorno que merece. E eu fico muito feliz em ver que você escolheu o lado das maquiadoras que desejam se tornar as melhores e mais bem pagas maquiadoras das suas cidades. Você escolheu o lado das maquiadoras que estão agindo para tornar esse sonho realidade. E hoje você vai ver que isso é possível e está muito mais perto do que você imagina. Mesmo que você ainda nem seja uma maquiadora ou que você esteja lá no início da profissão. Mesmo que você tenha pouco tempo para se dedicar a isso e que já tenha feito inúmeros cursos de maquiagem, mesmo assim sente que não evolui. Hoje eu vou te mostrar que você vai conseguir de fato mudar a tua realidade de maquiadora comum para uma maquiadora sofisticada, assim como essas alunas. Só o que ela me passou, pela experiência dela,
e pela visão dela de harmonia de cores, de como enxergar a cliente, de como embelezar a cliente e não apenas colar uma técnica na cara dela, fazer o que, né, tipo, vou pegar essa foto e vou tentar reproduzir na cliente. Não, ela te faz enxergar e entender a beleza da cliente e aplicar uma técnica de embelezamento. Só essa 1 hora de conversa já teria valido a pena todo o investimento. Antes da academia, eu era segura, mas em parte, sabe? Eu não era totalmente segura porque faltava pontos chaves. Por exemplo, eu não tinha a consultoria que a Vanessa indica, fazer tipo de uns 10 minutinhos antes, sabe? Eu sempre perguntava a roupa que a cliente ia usar, sabe? Mas só perguntar para saber se ia combinar com as cores, mas eu não fazia uma análise mesmo de beleza, não entendia como era o estilo da cliente. E toda vez que eu terminava, por mais que a cliente gostasse, ela não amava. Sempre tinha alguma coisinha, tipo, eu queria mais pretinho embaixo, ou alguma coisa, sabe? Eu ficava muito insegura, porque eu sabia que todo final do atendimento ia ter isso, sabe? Dela olhar e eu ter que ficar, tipo, será que ela vai gostar ou será que ela não vai gostar, sabe? Até quando a cliente chegava, tipo, eu não oferecia um café ou uma água. Eu já saía, tipo, limpando a pele da cliente e eu nunca tinha parado pra pensar o quanto entender aonde ela vai. Que toda beleza pode ser realçada, sabe? Porque eu tinha muita dificuldade também com alguns tipos de pele. E na academia eu aprendi muito sobre valorizar todos os padrões e não reproduzir um padrão específico, sabe? De contorno. Eu reproduzia muita técnica, sabe? Então, de todos os cursos, mais ou menos, que eu fiz, era puxa daqui, dali. E a Vanessa não, sabe? Ela falou, tipo, cuidado com as proporções. Então, mudou muito a minha confiança quando a minha técnica melhorou também. Sabe o que essas alunas tinham de diferente de você? Absolutamente nada. Inclusive, você tem algo muito forte em comum. A vontade de se tornar a profissional que se orgulha do seu trabalho e que está disposta a se dedicar para conquistar o reconhecimento que merece. Talvez, em algum momento, você tenha pensado que ser a melhor e mais bem paga maquiadora da cidade é um sonho muito distante. Provavelmente você já se questionou se realmente tem espaço para uma maquiadora sofisticada na sua cidade. Possivelmente você está com medo. Medo de falhar, medo do que os outros vão falar, medo até do que pode acontecer quando você de fato se tornar uma maquiadora reconhecida. Porque com certeza o seu nível vai elevar e a sua cabecinha tá aí te dizendo que você não vai dar conta ou que não merece isso. Esse tipo de medo, ele sempre vai existir. E essas minhas alunas passaram pela mesma situação. Só que se elas tivessem parado lá atrás, quando elas estavam com esses mesmos medos, elas não teriam chegado onde estão hoje, sendo reconhecidas pelas pessoas da sociedade, sendo valorizada pelas suas clientes. Se você ainda continua duvidando, olha como a vida dessas alunas mudou. E eu conheci a Vanessa através do Instagram. Logo de cara, assim, eu já me encantei pelas maquiagens dela e pela maneira como ela ensinava. E apesar de ser maquiadora há uns 5 anos, eu ainda não me sentia totalmente segura para maquiar. Eu era aquela maquiadora que já tinha feito vários cursos profissionais, aprendido muita técnica, mas que chegava na hora de maquiar, não me sentia satisfeita com o meu acabamento na maquiagem. Já tem dado muito certo, apesar de eu estar na academia há uns 2 meses, eu já percebi uma melhora, assim, muito grande nos meus acabamentos. As pessoas têm elogiado o meu trabalho. Antes, os salões entravam em contato comigo, né? Alguns salões aqui da região onde eu faço freelance. E agora as clientes têm entrado em contato diretamente comigo através das redes sociais, como o Facebook, o Instagram. Tá sendo muito bom. Eu tô me sentindo muito mais segura em relação à maquiagem que eu fazia. Eu aprendi na academia Maquiadores com Classe a ter um olhar diferenciado, a olhar para a cliente de forma personalizada, sair daquele modo robótico, né, de fazer a maquiagem, que a gente aprende a técnica e acha que é simplesmente reproduzir a técnica no rosto de cada um. A gente aprende a fazer uma análise de beleza. E o Maquiadores com Classe foi aquela virada de chave. Eu percebi que
Era um sonho que eu podia realizar sim, que eu podia sim viver de maquiagem. Bastava colocar em prática aquilo que eu tô aprendendo no grupo Maquiadores com Classe. E eu tô percebendo, assim, uma revolução muito grande, né, na minha carreira. Viu só? Isso é a prova de que você pode sim mudar sua vida através da maquiagem. Eu estou te entregando todas as chaves para você fazer essa mudança acontecer. E se algo dentro de você ainda fala, não sou capaz disso, não sou boa com esfumados, a minha cidade é muito pequena, já fiz de tudo e não deu certo. Eu preciso te falar que você precisa se permitir ser ajudada, assim como a minha aluna. Eu indico assim, de olhos fechados, porque eu não trabalhava com maquiagem. Eu sempre tive o amor pela maquiagem, mas eu não atendia o público e eu também não tinha cursos de especialização, né, na área da maquiagem. Então eu sempre fui muito de buscar informação na internet. Eu assistia muitos vídeos e na hora de eu reproduzir não ficava com uma qualidade boa. Então esse ano eu decidi mudar a minha vida, ir atrás do meu sonho, que é atender, né, ter esse contato com o cliente, saber me impor, né, como uma profissional da maquiagem. Então eu comecei a seguir a Vanessa. Logo ela já fez uma jornada de lives e eu simplesmente me encantei pelas lives, porque eu aprendi muito. Ali eu já pude perceber a metodologia dela ensinar e também me identifiquei muito. Então, foi um dos meus primeiros passos que eu dei para essa área. Claro que eu sei que eu tenho que treinar muito ainda, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Com a Vanessa eu aprendi como segurar o pincel, aonde pegar a cor, como pigmentar, como assim, começar do zero. Eu realmente sou uma pessoa que comecei do zero na maquiagem e fui apenas atrás do meu sonho. Hoje eu já comprei uma maleta, que eu tenho um espacinho na minha casa, mas eu atendo também a domicílio. Não quero que você se sinta culpada por se ver e agir ainda como uma maquiadora comum. Eu também me senti assim por muito tempo. Ser uma profissional mediana passou a ser algo inaceitável para mim. E eu não ia mais deixar o medo e a insegurança guiar a minha vida. Eu estou aqui, nessa imersão, justamente para abrir os seus olhos. Você não precisa passar pelo que eu passei para ter a sua virada de chave e sair do lugar de uma profissional insegura, com medo, desacreditada, para uma profissional que usa e explora todo o seu potencial. A transformação da sua carreira está acontecendo nesse exato momento. Ao final dessa aula, você já verá essa transformação iniciando. Mas agora, vamos seguir o caminho da nossa imersão, porque eu sei que você já está ansiosa por uma prática e já dando um spoiler aqui, eu preparei uma aula totalmente diferente do que você já viu. Hoje eu vou te mostrar como usar a técnica a seu favor para construir um acabamento perfeito do início ao fim da sua maquiagem. Vamos começar testando seu olhar para a maquiagem personalizada. Observe essa modelo e a maquiagem que ela está utilizando. Eu quero que você observe bem o acabamento, as cores, a pele e os esfumados dessa maquiagem. Você acha que as escolhas feitas aqui estão valorizando a beleza dessa cliente? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer o que eu chamo de análise de beleza da minha modelo. Para iniciar a análise de beleza, vamos começar observando dois pontos muito importantes: a tonalidade e o subtom da pele da minha modelo. Sempre vamos levar em consideração a cor do pescoço e do colo. Podemos ver que aqui ela tem o subtom pouquinho mais amarelado e uma tonalidade bem clara. Então, todos esses pontos mais avermelhados do rosto, do centro do rosto, a gente vai precisar neutralizar um pouco. Depois de observar bastante a cor, o subtom, a intensidade, vamos entender as proporções, para entender onde precisamos criar luz e onde precisamos criar sombra. Existe uma regra muito simples, que é a regra dos terços. É entender os terços desse rosto, a altura que eu tenho,
aqui no terço central, a altura que eu tenho no terço superior e no terço inferior. No caso da minha modelo, vemos um rosto com os terços muito parecidos. Então não há necessidade de fazer grandes contornos, porque senão a gente vai acabar diminuindo ou volumizando algo sem ter necessidade. Como ela tem cabelo claro, pele clara, olhos claros, ela tem um contraste médio para baixo. Por isso, não posso criar maquiagens com muito contraste, senão não vai harmonizar com a beleza dela. Sabe aquela maquiagem que você olha e você fica meio, sentindo que alguma coisa está errada? Muitas vezes isso ocorre porque a maquiagem foi feita sem ter criado uma análise de beleza. Vamos agora olhar para a proporção dos olhos, entender o formato desse olho, entender o espaço de pálpebra, entender se esse olhar é junto, se ele é afastado, se ele está simétrico, é muito importante na escolha da técnica. Como podemos ver, a minha modelo tem uma pálpebra bem fechadinha. Então, se eu trabalhar com muitos degradês de cores, eu vou ficar perdendo tempo, esse degradê ele não vai aparecer. E como ela tem a sobrancelha mais reta, mais volumosa, vamos criar maquiagens mais alongadas, que vão harmonizar e levantar mais o olhar dela. Nunca faça uma maquiagem num formato, numa proporção muito diferente da proporção dos olhos. Senão, essa maquiagem não vai encaixar, não vai ficar com acabamento sofisticado e você não vai valorizar o formato de olho da sua cliente ou da sua modelo. Depois de criar essa análise de beleza, que é uma análise universal que você vai fazer em todas as suas clientes, vamos voltar para a imagem anterior e entender se aquela maquiagem está valorizando ou não a beleza da minha modelo. Como podemos ver, essa maquiagem não valoriza a beleza da minha modelo. Agora eu vou te mostrar alguns pontos que são extremamente importantes para você entender por que essa maquiagem não está valorizando. Perceba como o contraste dessa maquiagem como um todo ele está muito pesado para a beleza natural da minha modelo. A minha modelo tem um médio contraste, um médio para baixo. Quando criamos maquiagens muito intensas como essa, um olho muito escuro, contornos muito marcados, sem ter necessidade, isso atrapalha em vez de ajudar no acabamento da maquiagem. Isso deixa o aspecto um pouco mais pesado desse rosto. A gente sente que essa maquiagem não pertence à beleza dela. Observando o olhar da minha modelo, o esfumado, as cores, a sobrancelha, você sente esse olhar mais carregado, esse olhar pesado? Ela tem um olho super claro, ela tem uma pálpebra pequena e não devemos contrastar tanto assim a maquiagem, nem escurecer tanto as sobrancelhas, senão a gente fica com essa sensação de que essa maquiagem está muito pesada. E olhe para a cor do batom. Tá vendo que esse rosa é um rosa mais fechado, de subtom mais frio? Você acha que esse tom mais frio harmoniza com esse contorno tão laranja, tão quente? Quando trabalhamos com uma pele tão quente, precisamos também harmonizar as tonalidades do batom com o subtom dessa pele. Nesse caso, aqui a gente não encontra uma harmonia de cores nessa maquiagem, outro elemento que acaba desvalorizando a beleza da minha modelo. Então agora, depois de analisarmos todos os erros dessa maquiagem, vamos construir uma maquiagem que valoriza a beleza dela, com aquele acabamento bem sofisticado e com todos os pontos que criam uma harmonia na maquiagem. Agora, eu vou construir uma maquiagem com acabamento bem sofisticado e que todo o conjunto vai valorizar muito a beleza da minha cliente. Vamos trabalhar com toda a harmonia e com as proporções adequadas para ela. Vamos começar. Já estamos com a pele preparada e vamos iniciar com a cobertura dessa pele, escolhendo uma base que harmonize com o tom e o subtom dela. Vou aplicar a base utilizando uma esponjinha. Estou utilizando uma base de tonalidade clara, de fundo neutro, levemente amareladinho.
aplicamos a base no tom e no subtom correto. Perceba como a pele fica com o acabamento bem homogêneo. Isso é uma das coisas principais para ter uma maquiagem sofisticada. Se trabalharmos com o tom e o subtom da base errado, em comparação com o pescoço e colo, aí já perdemos de cara a sofisticação da nossa maquiagem. Agora vamos para as áreas de iluminação. Como a minha modelo tem os terços bem simétricos, bem proporcionais, eu não preciso criar uma área muito grande de iluminação. Eu vou levantar um pouquinho mais o olhar dela. Então, eu vou trabalhar com um pontinho de iluminação aqui e vou trabalhar subindo um pouco mais a minha iluminação no canto final dos olhos. Vou selar com uma esponjinha bem pontual, sem aplicar produtos demais, apenas se concentrando no necessário para trazer o efeito desejado. Você não precisa trabalhar com corretivos muito claros. É só para trazer um pouquinho mais de luz, tirar a profundidade da olheira e levantar um pouquinho mais o olhar. Vou criar um pouquinho de iluminação central para trazer luz também para o centro desse rosto. Perceba que eu coloco muito pouca quantidade de corretivo. Muitos profissionais acabam exagerando na quantidade dos produtos e isso faz com que o efeito fique mais pesado, fique um pouquinho mais grosseiro na pele. Para criar uma pele com cobertura, você não precisa exagerar na quantidade, você precisa saber em que pontos do rosto você precisa de mais cobertura e que em pontos do rosto você pode trabalhar com a base com uma cobertura um pouco mais leve. Eu sei que você deve estar querendo saber quais são os produtos que eu estou utilizando. Porém, o meu foco aqui não é fazer você se apegar a marcas ou produtos específicos. É fazer você olhar, desenvolver o olhar para o acabamento, para as texturas, para as proporções, para a valorização da beleza, onde você pode adaptar o seu material conforme a sua necessidade. Para que eu possa te indicar produtos com segurança, eu precisaria ter mais tempo de dar um suporte diferenciado, só que aqui o nosso tempo é limitado. E o que vocês precisam entender é que os produtos que eu estou utilizando aqui ficam bons para ela. Só que de nada adianta eu te mostrar um produto, uma marca específica, e você querer utilizar esse produto em todas as suas clientes. Cada cliente deve ser analisada de forma única e personalizada. Por isso, você precisa entender as texturas, as proporções e a análise de beleza e não ficar se apegando a produtos específicos. Agora, vamos criar as áreas de sombra e profundidade no rosto da minha modelo. Vou precisar utilizar um contorno que não tenha um contraste tão grande em comparação à pele dela. Então, vou começar com um contorno levemente neutro e com pequenos toquinhos apenas marcando suavemente a profundidade do zigomático. Vou levando a sobrinha para a lateral, apenas para juntar aqui com o acabamento do esfumado. Não tem necessidade nenhuma de trazer o contorno para a testa, que eu vou diminuir algo que já está dentro da proporção. Depois de aplicar o contorno, eu volto com uma esponjinha levemente nas bordas para suavizar e deixar esse efeito bem difuso. Perceba como esse contorno ele fica natural, parece pertencer à beleza dela. É assim que devemos criar um contorno se quisermos um efeito bem sofisticado nas nossas maquiagens. Como a minha modelo tem uma pele clara, eu vou aplicar um blush em creme de fundo mais rosé para trazer um pouquinho de saúde, mas sem criar um contraste exagerado. Com algumas batidinhas, eu vou corando as maçãs do rosto, mesclando e abraçando com o contorno. Aplique com batidinhas para deixar o blush bem esfumado. Vou trazer um pouquinho também desse produto para o topo do nariz, para dar aquela sensação de uniformidade, como se a pele realmente estivesse mais queimadinha, mais coradinha. Agora vamos para as áreas de iluminação. Vamos criar uma iluminação pontual apenas em alguns pontos do rosto
para trazer um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de viço. Vou aplicar no pontinho alto do zigomático, com batidinhas, mesclando acima do blush, sem criar uma iluminação tão exagerada. Vou levantar um pouco a iluminação em direção às têmporas. Isso vai ajudar na proporção da técnica dos olhos. Depois de fazer toda a cobertura dessa pele, contornos, blush, iluminação, vamos selar essa pele. Aqui também não precisamos colocar produto em excesso. Você precisa aprender a trabalhar com a quantidade necessária de produto. Então, eu vou aplicando de forma uniforme um pouquinho de pó translúcido, respeitando o tom e subtom da pele da minha modelo. E vamos aplicar aos poucos em toda essa pele, para trazer essa selagem de maneira bem uniforme. Depois de aplicar o pó translúcido, vou entrar com um pouquinho de pó compacto, dando um polimento nessa pele, removendo o excesso que possa ter sobrado do pó translúcido aplicado anteriormente. Depois de fazer a selagem dessa pele, eu vou voltar com um pouquinho do contorno em pó, dando um pouquinho só mais de intensidade, mas a ideia aqui não é exagerar, é continuar passando uma naturalidade. Mesmo que você goste de um efeito um pouco mais intenso e mais marcado de contorno, lembre sempre de respeitar o subtom da pele, né, na hora de escolher a cor desse produto. E trabalhar dentro das suas proporções. E sempre olhando as proporções individuais das suas clientes. Vou aplicar um pouquinho de blush compacto para devolver um pouquinho desse tom mais rosé. Esse blush já tem algumas partículas de brilho que traz esse viço para a pele. E reforçar a iluminação, tudo de forma sutil. Volto com o meu pincel de pó, polindo e tirando qualquer excesso. Agora, com a pele finalizada, perceba como todos os elementos da maquiagem estão em harmonia. Como a cor dos elementos utilizados parece pertencer à beleza da minha cliente e da minha modelo. Somente com esse olhar para os detalhes e com esse olhar individualizado, vamos conseguir entregar maquiagens que valorizem. Agora, vamos para técnicas dos olhos para valorizar a proporção e a cor do olho da minha modelo. Vou começar aplicando o corretivo em toda a pálpebra. Perceba como a pálpebra dela é bem curtinha. Quando temos uma pálpebra muito curta e mais alongada, qual é o estilo de maquiagem que mais vai valorizar? Maquiagens com fundo mais arredondado ou maquiagens com fundos mais alongados e inclinados? Vou começar aplicando um fundo de cor pêssego, que é uma cor bem suave, bem clarinha, para começar a criar a base para o nosso esfumado. Ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu já vou suavizando as bordas dessa maquiagem. Vou levando essa maquiagem, esse esfumado, de forma mais alongada e não terminar com ele arredondado, como na maquiagem que vocês viram anteriormente. Se uma cliente com um formato de olho igual ao da minha modelo sentasse na sua cadeira, lá no dia de atendimento, você se sentiria segura para indicar qual a melhor técnica a ser utilizada? Se ela lhe perguntasse qual é a técnica que mais valoriza os meus olhos, você se sentiria segura e confiante para criar essa maquiagem? Na hora de fazer a escolha da técnica, você precisa olhar o espaço visível de pálpebra fixa e pálpebra móvel que tem no olhar da sua cliente. Nesse caso, temos muito pouco espaço de pálpebra como um todo. Então não adianta criar maquiagens muito elaboradas, porque quando ela abrir os olhos, esse efeito não vai aparecer. Então, sempre que você vai escolher o ângulo da técnica, a proporção, a intensidade, você precisa olhar esse espaço visível e escolher de acordo com o formato de olho da sua cliente. No centro dessa pálpebra,
Vou aplicar uma sombra iluminadora para abrir um pouquinho mais o olhar. E no canto interno, vou aplicar uma sombra clarinha, opaca, para dar a finalização para o esfumado. Perceba como eu vou subindo com essa sombra clarinha, com um restinho de produto do pincel. Se eu descer com muita sombra intensa, escurecendo essa região, eu vou fechar ainda mais o olhar dela. Volto um pouquinho com a sombra pêssego e vou dando um pouquinho mais de degradê, conectando com a sombra cintilante. Agora eu vou criar um delineado bem fino, para valorizar o olhar dela sem tapar todo esse espaço de pálpebra móvel. Perceba como ainda temos um espaço de pálpebra móvel visível sobrando quando ela olha reto para a câmera? Sempre você vai analisar essa proporção na hora de escolher a largura do seu delineado. Perceba como o olhar dela é mais alongado, mas ao mesmo tempo a linha d'água dela dá uma tombadinha. Para a gente levantar esse olhar, é sempre bom inclinar as sombras ou trabalhar com delineados também mais inclinados. Então, nesse caso, eu vou fazer um delineado muito discreto. Eu vou seguir exatamente o ângulo da linha d'água de baixo e eu estou fazendo isso com sombra. Eu vou marcar o ângulo do delineado e eu vou preenchendo aos pouquinhos. E vou esfumando um pouquinho. Você consegue observar a diferença que dá na expressão do olhar apenas criando uma linha diagonal, como levanta o olhar? Eu gosto bastante de trabalhar com delineados assim e mais esfumados, principalmente quando as clientes têm um olhar mais pequeno, como esse. Agora, vamos criar o esfumado inferior. Com um pincel bem pequenininho, eu vou criar uma linha rente aos cílios, apenas com sombra, sem criar um contraste muito grande. Para olhos claros como esse, e para olhos pequenos como esse, eu gosto muito mais de trabalhar com sombras mais claras, marrons, até marrons médios, do que você usar o preto, que o preto é uma sombra que cria muito contraste. Como a minha modelo tem uma beleza com uma sobrancelha bem volumosa e como vocês podem ver, ela preserva o volume das sobrancelhas, eu vou apenas aplicar uma máscara, deixando os pelinhos dela um pouquinho mais claros e vou escovar os pelinhos, preenchendo alguma falha, levantando um pouquinho, dando todo o acabamento diferente da maquiagem anterior. Olha como levanta muito mais o olhar dela, criando uma técnica com um contraste adequado, uma sobrancelha sem pesar demais e um cílio muito bem aplicado. Todos esses elementos, eles modificam 100% o resultado final de uma maquiagem. Agora vamos finalizar a boca, trabalhando com um tom um pouco mais clarinho, fazer uma boca mais glossy para trazer esse viço que a gente encontra também na pele. Isso aí também vai criar uma harmonia bem linda para maquiagem. Vou criar um contorno um pouquinho mais escurinho. Vou escolher um tom de nude bem clarinho, que harmonize com o tom da pele dela e também com o tom das sombras que utilizamos. Agora, você consegue ver a diferença da maquiagem que não valoriza para a maquiagem que valoriza a beleza? Você viu quantos elementos precisamos olhar com detalhe para criar uma maquiagem que tenha harmonia, que esteja em proporção, que esteja no contraste adequado, que respeite as características de beleza individual das nossas clientes? Olha como a maquiagem está valorizando muito a beleza da minha modelo. Você acabou de ver na prática o que eu chamo de construção de acabamento sofisticado. E
por que construção e não finalização? Porque o acabamento perfeito, ele começa nas primeiras pinceladas e não nas últimas. Uma maquiagem sofisticada, ela é construída e não corrigida. Vou pegar um exemplo de um esfumado. Se eu construir ele com a técnica correta, sabendo como aplicar a sombra, dominando a proporção dos olhos e dos esfumados, eu vou depositar a sombra exatamente onde ela precisa estar, na casinha certa, polindo com precisão. Qual será o resultado disso? Um esfumado limpo e difuso, com acabamento perfeito e finalizado com sucesso dentro do tempo previsto de atendimento. Agora, vamos imaginar uma segunda situação, onde eu não domino a base técnica, não entendo muito sobre a proporção dos esfumados e também não sei aplicar a sombra. O que vai acontecer? Eu vou levar mais tempo tentando construir um esfumado, mas no fim das contas, ele vai ficar marcado ou diferente de um lado do outro e com um acabamento mais grosseiro. Isso vai me deixar frustrada e pior, eu vou gastar meu precioso tempo de atendimento tentando consertar uma maquiagem que foi construída da forma errada. Na primeira situação, onde eu domino a técnica, eu consigo entregar uma maquiagem sofisticada e me orgulhar do acabamento. Já na segunda situação, eu vou levar muito mais tempo para, no final, ainda entregar um acabamento comum. Agora que você já conhece os passos para construir a maquiagem sofisticada com acabamento perfeito, você não tem mais desculpas. Chega de maquiar no modo copia e cola, combinado? E na aula 3, eu vou te mostrar o plano definitivo para fazer de você uma maquiadora reconhecida na cidade pelo seu acabamento sofisticado. Vamos recapitular o que você já aprendeu até aqui nas nossas 2 aulas da imersão. Na aula 1, eu mostrei os segredos por trás das técnicas de maquiagem sofisticadas. Já nessa aula que estamos encerrando, eu te ensinei o método infalível para criar maquiagens únicas para a beleza de cada cliente. Eu faço questão de saber quais foram os maiores ensinamentos que você teve comigo hoje. Aqui embaixo dessa página tem um campo de comentários, então compartilha comigo aqui para mim saber qual foi a tua maior evolução. O que aprendemos até aqui é a base de tudo, mas ainda tenho que te mostrar o plano que eu preparei para fazer de você uma das mais reconhecidas e bem pagas maquiadoras da cidade. Sobre isso, vamos aprender na aula 3, então você não pode perder. Além de todas as mensagens sobre a imersão, eu recebi centenas de mensagens nos últimos dias perguntando sobre a minha escola de maquiagem online, a Academia Maquiadores com Classe, que hoje é um dos pouquíssimos cursos de maquiagem do Brasil reconhecidos pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, quem participa da academia faz parte de um curso profissionalizante de nível universitário e o certificado de conclusão é emitido por uma faculdade, a Faculdade de Brasília. Mas vamos lá, eu vou te explicar como a academia funciona. Como você está vendo por aqui, durante a nossa imersão, eu prezo muito pelo ensino de qualidade. Comigo não tem essa de ensinar um monte de técnicazinha para você sair copiando e colando. Não é à toa que o meu curso foi reconhecido pelo MEC. A Academia Maquiadores com Classe é o meu treinamento fechado para te formar uma maquiadora profissional reconhecida como uma das melhores e mais bem pagas da cidade. Você vai sair da academia com uma maquiadora de classe, com acabamento sofisticado nas suas maquiagens e cheia de clientes que te valorizam. Esse treinamento ele é composto por 3 etapas de aprendizado, que vão garantir que você aprenda literalmente tudo o que você precisa. A etapa 1 é a técnica personalizada. Tudo que você precisa para se tornar uma maquiadora segura e confiante para maquiar qualquer cliente. E claro, construir maquiagens com acabamento perfeito. Desde a colorimetria, visagismo, análise de beleza, até as aulas técnicas com mais de 20 técnicas de maquiagem para diferentes tipos de pele, diferentes tipos de clientes e ocasiões. A etapa 2 é comunicação e imagem.
tudo que você vai precisar para fazer o seu trabalho ser visto e lembrado, pois é isso que vai te fazer atrair clientes certos. Você vai aprender a fazer e editar as fotos, conseguir modelos e direcionar elas para fazer as poses que valorizam o seu trabalho. Você vai entender sobre o ângulo, sobre luz e, é claro, vai aprender a usar o Instagram de forma estratégica para mostrar o seu trabalho e lotar a tua agenda. A etapa 3 é negócios e carreira. Você encontra também aulas para todas as etapas da sua carreira. Desde a aula para iniciantes que ainda não compraram os primeiros produtos ou até mesmo nem começaram na área, até as maquiadoras que já trabalham há anos na área, estão em níveis intermediários ou mais avançados. Dentro dessas etapas, você terá diferentes formatos de aprendizagem. Você terá a mentoria em grupo, onde teremos encontros semanais no primeiro mês para acelerar os seus resultados. A avaliação das técnicas. Você terá as suas maquiagens avaliadas de forma 100% individual, para que você saiba exatamente onde está errando e quais são os seus pontos fortes na maquiagem. Terá um grupo de alunas, que sem dúvidas é o lugar certo para que você nunca se sinta sozinha e desmotivada. Ali, umas ajudam as outras e é um espaço importante para você tirar as suas dúvidas. Meus cursos são conhecidos por unir toda a teoria e técnicas práticas necessárias para você desenvolver as suas maquiagens com segurança e desenvolver um acabamento perfeito através de uma metodologia descomplicada. Milhares de profissionais, assim como o time de maquiadores de classe que vocês conheceram ao longo dessas aulas, tiveram as suas vidas profissionais transformadas. Esse é um dos projetos mais importantes da minha vida. Eu tenho muito orgulho da academia. E agora, com o reconhecimento do MEC, eu sei que estamos no caminho certo para elevar o nível do nosso mercado. Mais pra frente, eu vou falar mais sobre a academia e sobre como você pode fazer para entrar. Mas por enquanto, o meu foco é te ensinar o melhor aqui na nossa imersão maquiadora sofisticada. Falando nisso, a senha para você liberar o material complementar da aula de hoje é academia. Hoje ou amanhã enviaremos o material no grupo de WhatsApp e você poderá baixá-lo digitando a senha. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, clica no botão aqui abaixo e entra agora mesmo. Lembrando que a cada aula temos um material e uma senha. Você só vai conseguir emitir esse certificado quem assistir todas as aulas e acessar os materiais. Lembrando que a cada aula temos um material e uma senha. E só vai conseguir emitir o certificado quem assistir todas as aulas e acessar os materiais. Aqui nessas aulas ainda temos muita coisa boa para aprender. E você pode ver que eu estou procurando dar o meu máximo para ensinar você de um jeito rápido e com explicações simples, para que você possa perceber que é possível evoluir o seu posicionamento e técnica. Só precisa do método certo. Claro que você sabe que o nosso tempo aqui é limitado, mas eu vou seguir fazendo o melhor que eu posso para te ensinar os primeiros passos, como eu te prometi. Agora eu vou te pedir que você vá aqui embaixo dessa página e deixe o teu comentário falando qual foi o maior aprendizado de base técnica que você teve na aula de hoje. Pode pensar aí, porque agora você já é uma maquiadora que consegue observar a maquiagem de forma mais profunda e colocar em palavras vai te ajudar a gravar para sempre esse conteúdo. E presta atenção, a aula mais importante da semana tá chegando. Na aula 3, eu vou te entregar o plano definitivo para fazer de você uma maquiadora reconhecida na cidade pelo seu acabamento sofisticado. Você não ousa perder a aula que vai transformar a tua maquiagem e eu ouso dizer, a sua vida. Te vejo lá!